A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento da palavra de Deus. Então eu peço a todos que, sem demora, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, que diz assim a palavra: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que palavra maravilhosa! Aqui Isaías está contando a sua experiência de como foi o seu chamado no ministério. Ei, você tem um chamado de Deus. Você tem um ministério que Deus entregou na sua vida. Esta palavra hoje é para você. Desperta e olha para o chamado que o Senhor tem para você. O tema da palavra desse dia é atendendo ao chamado de Deus. Deus, amados, Deus não está preocupado com pessoas qualificadas. Ele não está somente preocupado com pessoas qualificadas, mas também está preocupado com pessoas dispostas a servi-lo. Não basta apenas você ser qualificado, mas também você tem que estar disposto a servir ao Senhor. Você está disposto a atender ao chamado de Deus? Responda para você mesmo. Você está disposto a atender ao chamado de Deus? Neste texto de Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 8, podemos extrair, amados, algumas coisas sobre o responder desse chamado. O responder do chamado de Deus. Primeiro, Deus usa as circunstâncias para chamar a nossa atenção. Vemos isso no versículo 1 até o versículo 5. É impressionante a visão que às vezes negligenciamos quando nós passamos por circunstâncias difíceis. E Deus usa exatamente essas circunstâncias difíceis para chamar a atenção. Você está passando por uma grande dificuldade? Deus está usando isso para te chamar a atenção, para chamar a tua atenção. Amados, Isaías estava naquele momento vivendo um período de perda, de grande perda. Olha a circunstância que estava passando Isaías. Ele estava passando por uma grande perda. Isaías experimentava a tristeza da perda do seu amigo,
que era o rei Uzias. O primeiro versículo diz que quando o rei Uzias havia morrido, então ele viu o Senhor. Ele passava por uma grande tristeza, uma grande turbulência. Ele havia perdido um amigo, o rei Uzias. O rei Uzias. As circunstâncias fez ele então olhar para o Senhor. As circunstâncias fez ele olhar para o Senhor. Né? As circunstâncias fez ele olhar para o Senhor. Note isso. Quando ele viu o Senhor, no versículo 1. Quando ele viu o Senhor. As circunstâncias têm feito você olhar para o Senhor? Pois é nelas, são elas que Deus usa para chamar a tua atenção. O que o Senhor está fazendo? Note aqui que enquanto Isaías estava sofrendo uma perda, então ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, o que o Senhor estava fazendo? Na visão de Isaías, o que o Senhor estava fazendo no momento de turbulência dele, da vida de Isaías? O que o Senhor estava fazendo? Ele estava simplesmente assentado no seu trono. Oh, glória a Deus! Enquanto você está passando por grandes dificuldades, grandes lutas, o Senhor está apenas assentado no seu trono. Sabe o que quer dizer isso? Ele quer dizer para você que ele tem tudo sob o controle. Aqui você não vê o Senhor para lá e para cá com a mão na cabeça, preocupado, angustiado. Você vê apenas ele assentado no trono. Isso quer dizer que ele tem tudo sob o controle. Ele está dizendo para você: acalma-te, está tudo sob o controle. Não adianta, não precisa você ficar para lá e para cá angustiado com perdas, com problemas, com situações, com perseguições. Acalma-te, o Senhor está assentado no seu trono, quietinho, porque ele tem tudo sob o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele tem tudo sob o controle. A segunda coisa é que Deus, ele revela seu caráter para nos fazer ver a nossa necessidade. Ele revela o seu caráter para nos fazer ver a nossa necessidade. Note que Isaías viu, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu aqueles anjos, quando ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor, então ele pensou: quem sou eu para ver isso? Que merecimento tenho eu para ver isso? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou tendo o privilégio de ver o Senhor. Ei, não importa a sua condição, você pode estar se achando indigno de fazer a obra do Senhor. Mesmo assim, o Senhor é fiel a você e Ele quer te mostrar a glória dEle, mesmo seja lá qual for a tua situação. Sabe por quê? Porque Ele tem a capacidade de purificar os teus lábios. Quando Isaías deu a desculpa: quem sou eu para ver isto? Quem sou eu para fazer parte desta glória que o Senhor está me mostrando? Então um anjo veio e com uma brasa viva colocou nos lábios dele e purificou os lábios dele. Deus quer te preparar para a obra. Venha como você estiver, porque Deus vai te modelar. Deus vai te lapidar e vai te deixar pronto para fazer a obra do Senhor. Vai te deixar pronto para fazer a obra do Senhor. Isaías viu e achou que não merecia aquilo. Qualquer que sejam as nossas desculpas, Deus é o meio que elas vão ter para trabalhar e fazer a obra do Senhor. Deus limpa-nos, fazendo aptos para a obra de Deus.
Então não adianta desculpas nenhuma, porque Deus é quem vai te lapidar, Deus é quem vai te capacitar, Deus é quem vai te preparar para a obra de Deus. Mas você tem que dizer a Ele sempre: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos imperfeitos Deus usou? Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas imperfeitas que Deus usou. Deus transforma pessoas. Deus usou Adão, que foi um fracasso, que fracassou. Noé, que era um bêbado. Abraão, muito velho. Isaac, sonhador. Jacó, mentiroso. Moisés tinha problema de gagueira. Sansão, mulherengo. Mas Deus transformou essas pessoas e a usou para fazer a obra que não é minha, não é sua. A obra é dele. É dele. Sabe então que você tem um ministério a zelar. Deus tem um chamado na sua vida. Não deixe as dificuldades lhe impedir de sair e fazer a obra. Não deixe o seu pensamento de que não é digno para fazer a obra do Senhor, porque também Deus vai transformá-lo. É preciso você dizer então: eis-me aqui, Senhor. Que Deus aplique em seu coração essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.